Om Stapakaya Namasya Sarvadharma Svarupini Avatara Varistaya Ramakrishnaya Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração, o âmago, de todos os caminhos, religiões e vias. Encarnação especial, encarnação de nossa época. Saudações a ti, amado Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para ler, meditar, contemplar e nos iluminar, enchermos nosso coração de amor por Deus através da leitura do Sri Sri Ramakrishna Katarita, o néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Livro escrito por Mahendranath Gupta, um dos discípulos diretos de Thakur Sri Ramakrishna, que entre os anos de 1882 e 1886 se reuniu com o mestre em muitas ocasiões e recolheu disso o registro dos seus nectários ensinamentos. Tá bom? Estamos aqui então lendo esta versão, essa tradução para o inglês, que eu aqui estou fazendo essa tradução para o português deste livro maravilhoso que gerou outros livros, como, por exemplo, o The Gospel of Sri Ramakrishna, o Evangelho de Sri Ramakrishna. Aqui no Brasil, disponibilizado pela editora Vedanta, recentemente publicou um primeiro volume do Evangelho de Sri Ramakrishna, que é uma adaptação desse Sri Sri Ramakrishna Katarita. É um outro livro, ok? Bom deixar isso claro. Mas que foi recolhido do conteúdo do Katarita. Então, o Evangelho de Sri Ramakrishna, como foi nomeado pelo seu autor, Swami Nikhilananda, que foi um monge da Ordem Missão Ramakrishna, situado em Nova York, nos Estados Unidos, que pegou o Sri Sri Ramakrishna Katarita, traduziu para o inglês, reformulou a ordem das postagens do Katarita, dando uma cronologia assim, né, mais linear, e retirou muito do seu conteúdo, sobretudo os comentários de Mahendranath Gupta e tudo mais, para tornar o livro mais enxuto, mais acessível. E, claro, as escolhas de tradução e interpretações do próprio Swami Nikhilananda têm as características de Swami Nikhilananda, que era um grande erudito, um conhecedor do Bengali. Evidentemente, alguém inserido dentro da tradição de Sri Ramakrishna. Ele era um discípulo de Swami Vivekananda. Então, mas é um livro à parte, ok? Ao qual eu recomendo muitíssimo. Todos aqueles amigos que acompanham essas leituras aqui do Sri Sri Ramakrishna Katarita podem ficar com uma dúvida. Vale a pena comprar a edição do Evangelho de Sri Ramakrishna? Certamente. Certamente um livro para ter em casa, para ser venerado e lido. E como uma grande ferramenta para aumentar profundamente o amor por Deus. Recomendo totalmente. Mas não é exatamente o mesmo livro, então temos diferenças. Tanto como ele se apresenta, o conteúdo. O Katarita tem 5 volumes, o Evangelho de Sri Ramakrishna será publicado aqui em 2 volumes. Tem muitas coisas que existem no Katarita que não vão estar no Evangelho de Sri Ramakrishna, e tudo que está no Evangelho de Sri Ramakrishna está no Katarita, mas às vezes temos também nuances em traduções e formas aqui. Ok? Mas recomendo sim. Hoje estamos aqui então nesse episódio, que é o episódio 41 desta nossa série. Vamos dar continuidade aqui àquela reunião de Sri Ramakrishna com os devotos no templo de Dakshinewa, onde Sri Ramakrishna vivia. Templo de Kali, em Dakshinewa. Sri Ramakrishna foi originalmente um padre, né, um pujari, um celebrante de rituais religiosos. Num grande complexo de templos, e especialmente num templo dedicado a Kali, o aspecto feminino de Deus, em uma de suas muitas formas, aqui a forma destrutiva, a forma terrível de Kali. Sri Ramakrishna então se tornou um sacerdote deste templo e começou a ter uma relação muito profunda de amor a Deus através de Kali, da manifestação de Deus, da Shakti, do poder primordial de Deus. E ele, depois de um tempo, deixou de ser um sacerdote porque os seus êxtases constantes faziam com que ele não ficasse próprio para o serviço. Ele tendia muito mais a sua relação pessoal com Deus. Então,
ele ficou ali como um sadhu. Ele era sustentado pelo dono do complexo, primeiramente pela dona, pela proprietária, né? Rani Rasmani, uma mulher muito rica, muito devota, que amava profundamente Sri Ramakrishna, e que depois que ela faleceu, o parente dela, Mathur Babu, passou a ser o responsável pela manutenção material da vida de Sri Ramakrishna. E ele encarava Sri Ramakrishna também como um divino ser. Teve visões de Sri Ramakrishna se manifestando em vários ideais espirituais e tinha com Sri Ramakrishna essa relação, ao mesmo tempo de ser devoto de Sri Ramakrishna, ao mesmo tempo de ser uma espécie de pai de Sri Ramakrishna, né? Essa relação que Sri Ramakrishna tinha com o próprio Deus, né? Ele manifestava-se como um grande avatar para muitos e ao mesmo tempo como um pequenino, uma pequena criança de Deus. Essa é o grande carisma desta encarnação. Muito bem. Então, aqui estamos no templo de Dakshinawar, no dia 26 de outubro de 1883. É 83? Eu não tenho certeza, às vezes me confundo. De 1884, perdão. 26 de outubro de 1884, e nós começávamos aqui no episódio anterior esta reunião. Sri Ramakrishna estava reunido com os devotos e se descreviam aqui características, né? Então, no último comentário, se falava que Sri Ramakrishna tinha um grupo de pessoas que ele considerava seus devotos do círculo interno e os outros que ele considerava os devotos do círculo externo. Para esses devotos do círculo interno, ele preparava muito detidamente a compreensão deles da vida espiritual no sentido extremamente elevado, extremamente, né, profundo, recomendando coisas muito severas às vezes, né, como brahmacharya, pureza, celibato, ou como uma atenção muito vigorosa, veemente à verdade, à pobreza, dando a todos eles um subsídio para que eles viessem se tornar eles mesmos transmissores para a humanidade de um conhecimento divino de um ser como Sri Ramakrishna. Para outros, ele era mais sucinto no que diz respeito à explanação e falava essencialmente do amor e da devoção a Deus como caminho para a pessoa se espiritualizar. Então, aqui, né, há essa descrição. Se nós olharmos, por exemplo, para o Evangelho do Senhor Jesus, nós temos isso também. O Senhor Jesus tinha os seus discípulos que estavam sempre com ele, que nós caracterizamos assim pela tradição como 12 discípulos, né? Nós temos uma série de outros personagens que estão próximos de Jesus, mas que não são seus discípulos do ciclo interno. Como, por exemplo, né, o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem do Sinédrio, era amigo de Jesus, um simpatizante dele, podemos dizer, um devoto de Jesus, relacionava-se com Jesus sabendo que ele era sabedoria divina. Jesus conversava com ele com muita amizade, o valorizava muito, mas Nicodemos não era do seu círculo interno. Nós temos, por exemplo, de 72 discípulos que foram enviados para pregar o evangelho. Esses eram próximos de Jesus, mas não eram exatamente do seu círculo interno. Então, do círculo interno, nós temos aqueles personagens conhecidos, dentre os quais está, por exemplo, o discípulo amado, que conhecemos como João, através da caracterização do evangelho com esse nome, mas que nós não devemos confundir aqui com João Boanerges, João, filho do trovão, que era um jovem muito simples, e o evangelista João é evidentemente um erudito, muito provavelmente do Sinédrio. Isso explica por qual razão ele era o único a estar presente da crucificação de Jesus e porque ele ficou com a responsabilidade de cuidar da Mãe Divina, da Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não estava sendo perseguido, porque ele, embora fosse do círculo interno de Jesus, ele era externamente alguém visto como confiável por ser do Sinédrio. Isso explica a linguagem extremamente erudita do seu grego escrito do Evangelho de João. Ok? Então aqui nós temos personagens assim também no círculo de Sri Ramakrishna. Aqueles muito próximos dele e aqueles mais à parte. Muito bem. E aqui então se falava: os devotos estão sentados na sala. Sri Ramakrishna fica ali como uma criança pensativo. Os devotos estão o observando. E é isso que a gente precisa ter em mente. Quando Sri Ramakrishna estava com os seus devotos,
Uma das grandes bem-aventuranças dessa presença, embora ele fosse muito expansivo, muito aberto, muito simples, falasse com eles sobre as coisas da vida, brincando, eles os contemplavam, os devotos os contemplavam Thakur como uma manifestação inacreditável de espiritualidade. Ele estava ali sempre manifestando como se fosse um portal para o comportamento divino. Muito bem. Subtema aqui: o indiferenciado e o diferenciado. Sri Ramakrishna diz para um homem chamado Mano Mohan: vejo Rama em todos. Vocês que estão sentados aqui, eu vejo Rama em todos vocês em diferentes formas. Veja, Thakur vê em todos aqueles seus amigos, os devotos que estão ali, uma manifestação do Senhor Rama. Não é? Vejo Rama em todos vocês. Vejo Rama em todos vocês. Não é que todos eles sejam Rama. Rama perpassa todos eles. Isso aqui é uma diferença filosófica muito importante. Porque ele não está dizendo que a cadeira é Deus, a pessoa diante dele é Deus. Ele está dizendo que Deus perpassa todos. Eu vejo Rama em todos vocês em formas diferentes. Não é? Muito bem. Nisso aqui nós podemos perceber que você tem uma relação com as pessoas que são diferentes. Tem o pecador e tem o santo. Tem o bondoso e tem o malvado. Tem o ignorante e tem o sábio. Todos eles Deus perpassa. Então você se relaciona com Deus em todos, ao mesmo tempo que diferencia todos. Veja como isso aqui é sutilmente diferente do ensinamento do Advaita Vedanta, que vai dizer que todos, na verdade, são o Brahman impessoal. E que as identificações são ilusões de Maya. Sri Ramakrishna está dizendo que as formas individuais existem como fontes na qual o reflexo do mesmo ser perpassa. Mas a água e o pote existem para que o raio do sol e o sol também existem. Então existe aqui uma diferenciação. Muito bem. Mano Mohan diz: Rama tornou-se todas as formas, mas como você diz, Aponarayana, água é Narayana, mas há alguma água é própria para beber, outra apenas para lavar o rosto e outra apenas para lavar utensílios. Veja, esse Mano Mohan aqui repete um ensinamento de Sri Ramakrishna. O que ele diz? Ainda que água, Narayana, nome de Deus, Senhor Narayana, também significa aquele que caminha nas águas. Então Deus está na água, digamos assim. Mas Sri Ramakrishna ensinava, e aqui Mano Mohan está repetindo esse ensino, atestando que entendeu o que Sri Ramakrishna está dizendo. Ainda assim, existe água para vários usos. Você não pode dizer que água é tudo igual, ainda que substancialmente a água seja a mesma. Da mesma forma, Deus perpassa todos os seres, mas os seres não são a mesma coisa. Então, Sri Ramakrishna aqui vai dizer: sim, mas vejo que somente Ele é tudo. Ele se tornou o mundo e suas criaturas. E aqui está o ensinamento de Sri Ramakrishna, que diz que as formas do mundo e as próprias almas imortais são a Shakti, o poder primordial de Deus. Sri Ramakrishna faz uma diferenciação. Sri Ramakrishna ensina o casal divino: Brahman e sua Shakti, Vishnu e Lakshmi, Sita e Rama, Radha e Krishna. Ele está ensinando esse princípio. Está dizendo que desta união entre pai e mãe, tudo é gerado. Substancialmente, a nossa relação e identidade como pessoas eternas se relaciona ao aspecto Purusha, o pai. Mas as manifestações da diferenciação de tudo isso, em que cada um é cada um, com buscas variadas e entendimentos variados do próprio Deus, e as próprias relações entre Deus e os seus seres, se dá através da Shakti, da mãe. Então isso está sempre conectado. Então Sri Ramakrishna está dizendo do perpassar da pessoa suprema por todos, e está falando ao mesmo tempo da realidade disso que é perpassado como manifestação do poder de Deus. Isso aqui é muito importante conceitualmente, porque aqui
a gente vê uma diferenciação clara também do ensino do Advaita Vedanta. Porque o Advaita Vedanta não vai estar falando de Shakti como eterna. O ensino do Advaita Vedanta está falando de Maya como a explicação para a formação de toda a diversidade. Então, para o Advaita Vedanta existe Brahman e Maya. Para Sri Ramakrishna existe Brahman, a Shakti, os seres, e Maya aqui para Sri Ramakrishna é de dois tipos: Vidya Maya e Avidya Maya. Vidya Maya é a ilusão da transitoriedade que nos leva à sabedoria, ou seja, através das nossas formas aqui expressamos nosso amor ao ideal. Buscamos um caminho religioso, espiritual, e nisso, através de coisas transitórias, chegamos ao eterno. Isso é usar Maya com sabedoria. Ou podemos ter a Vidya Maya. Podemos nos enganar nas formas transitórias do mundo e esquecer de Deus. Tudo isso para Sri Ramakrishna é a manifestação de um jogo, de uma brincadeira, de um esporte, de um passatempo do Senhor, na qual ele vê as almas eternas se relacionando entre buscar Deus ou ficar no parque de diversões de Deus, que é o universo transitório. Então aqui é um ensinamento diferente. Sri Ramakrishna diz isso, né? Que ele perpassa e ele ao mesmo tempo é, através de sua Shakti. Dizendo isso, Thakur se senta em sua cama menor. Que um dado do quarto, né, na qual Sri Ramakrishna está. Tem uma cama na qual Sri Ramakrishna dorme e tem um tablado embaixo onde geralmente ele senta para conversar com os devotos. A insistência de Sri Ramakrishna na verdade e a aversão a acumular coisas. Um subtítulo. Sri Ramakrishna diz para Mahimasharan, uma outra pessoa: eu lhe pergunto agora, é excessivo da minha parte pensar que devo falar apenas a verdade? Se de repente eu disser que não vou comer, não poderei comer, mesmo que esteja com fome. Se eu disser que fulano de tal tem que levar minha panela para o jautá-la, e se outra pessoa fizer isso, terei de mandar essa pessoa de volta. O que aconteceu comigo, irmão? Há algo a fazer sobre isso? Sri Ramakrishna aqui está testando o entendimento desse devoto a respeito da intransigência de Sri Ramakrishna sobre o tema da verdade. Sri Ramakrishna já falou isso algumas vezes, né? Você é ótima pessoa, fulano, mas você tem um problema que você mente, porque você falou que vinha aqui e não veio. Sri Ramakrishna fala isso brincando, evidentemente chamando a pessoa para cumprir com a promessa, né, de amizade, de o visitar, mas está falando disso também no sentido mais profundo. Nós devemos ser mais sérios com aquilo que falamos. Se nos comprometemos em fazer alguma coisa, sejamos firmes naquele comprometimento. Não é? E aqui ele está perguntando para esse devoto, o Mahimasharan, você acha que isso é excessivo? Você acha que isso é um tipo de bobagem? E ele continua, ele diz: e então não posso carregar nada comigo, folhas de betel, comida ou qualquer outra coisa, porque isso significaria guardar coisas para o futuro. Eu não consigo nem carregar um pedaço de barro na mão. Veja, no último episódio, terminávamos a sessão 12, Sri Ramakrishna estava saindo daquela sede do Sinti Brahmo Samai, e um homem falou para ele: Thakur, leva essas comidas aqui para Ranlá, que está lá no templo. E Sri Ramakrishna dizendo: não vou levar não, porque eu não posso levar coisas comigo. Isso é uma acumulação. Veja, era só uma transferência de uns doces. Mas Sri Ramakrishna é tão intransigente com esse seu voto de pobreza, com esse seu voto de não acumular, que ele diz: eu não quero carregar. E aqui, Sri Ramakrishna está dizendo isso, né? Ele tem uma limitação física até em acumular coisas. Ele não consegue carregar nem um pedaço de barro na mão, no sentido de que a sua disposição mental é tão firme para ser fiel ao compromisso de ser verdadeiramente renunciante. Veja, ele era um sacerdote de um templo, ele é oficialmente casado, ele não veste a roupa ocre, ele não é um renunciante com um pote na mão pedindo esmolas. Ao mesmo tempo, ele é um profundo renunciante interior. E isso faz com que ele se condicione de tal forma que mesmo a manifestação física do seu corpo não consegue ter relação com essas coisas.
No futuro, nós vamos ver que Swami Vivekananda, Naren, brincando, colocava moedas enquanto Sri Ramakrishna estava deitado, e Sri Ramakrishna sentia um incômodo, como se fosse uma queimadura. Tal era a sua aversão a dinheiro. Então, em relação, por exemplo, a Sri Sarada Devi, muitos diziam: poxa, por que você não tem uma relação normal com sua esposa, como marido e mulher? E Sri Ramakrishna dizia: porque eu sou como aquela história do filho de Durga, né? Às vezes aparece como Kartikeya, às vezes aparece como Ganesha, que ele brinca, um dos filhos, vamos dizer que seja Kartikeya, brincando com um gatinho, e o gatinho machuca Kartikeya, e Kartikeya acaba também batendo no gato e faz um machucadinho no gato. Depois ele vai encontrar com sua mãe Durga, e Durga está com um arranhão no rosto, e Kartikeya diz: ó mãe, que foi esse arranhão? Ela diz: foi você que me bateu. E ele diz: como te bati, mãe? Ela falou: você bateu no gato. Então Kartikeya percebe que a mãe Durga é a forma de todas as coisas. Sri Ramakrishna dizia: eu sou como Kartikeya, eu sou como o filho. Então eu não posso me relacionar com Sarada como minha esposa, porque ela é minha mãe, eu a vejo como mãe. Eu não consigo me relacionar com as mulheres assim. Então, a maneira como Sri Ramakrishna manifestava a sua compreensão da vida era muito austera. Ele não dizia para todos nós nos relacionarmos entre nós assim, porque nós não temos essa visão. Então ele dizia: o esposo e a esposa podem ter vida marital, porque eles ainda se identificam assim. A partir do momento que você tem uma tal visão de Deus e que você o veja sendo, passando tudo e perceba que é a própria mãe que se manifesta como tudo, evidentemente que a sua vida vai ser diferente. Você não vai se apegar mais à luxúria e ganância. Você não vai ter nem o mínimo contato com essas coisas. Só que isso é o estado diferenciado de quem viu. Isso não pode ser imitado. A gente deve saber que existe. Mas enquanto a gente não realizou, isso não é nosso ainda. Não é? Porque sempre quando se ensinam coisas assim, alguém vai ser tentado a dizer: ah, esses religiosos, eles estão falando de uma negação da vida. Não está nada negado à vida. Isso aqui é vida de Sri Ramakrishna. Só que a vida dele é diferente da minha e da sua. Só que nós contemplamos a vida dele como um ideal. Mas só que a gente só realiza isso quando realiza. Ok? Nesse momento, alguém chega e diz: Senhor, Ridei, que é o sobrinho de Sri Ramakrishna, veio ao jardim de Jadu Malik. Ele estava parado no portão e deseja ver você. Sri Ramakrishna diz aos devotos: por favor, fiquem aqui. Deixe-me conversar um pouco com o Ridei. Ridei era o sobrinho de Sri Ramakrishna, cuidou de Sri Ramakrishna durante muito tempo. Ele é visto dentro da tradição de Sri Ramakrishna com uma personalidade assim um tanto complicada, porque ele era muito rígido com Sri Ramakrishna, às vezes brigava com os outros devotos, era muito protetor de Sri Ramakrishna, porque ele passou por uma fase que Sri Ramakrishna estava assim em êxtases constantes, estava naquela coisa de chorar pela mãe, e às vezes não tinha controle nem sobre o seu próprio corpo, não comia, não ia ao banheiro se cuidar, às vezes deixava a roupa cair, era um estado muito exaltado. Uma fase da lila de Sri Ramakrishna onde ele manifestou esses humores. E Iridei cuidava dele. E muitas vezes ralhava com Sri Ramakrishna como alguém briga com uma criança. E depois ele saiu de viver com Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna agora vai vê-lo. Porque ele está visitando, ok? Ele calça chinelos pretos e envernizados e caminha em direção ao portão leste. Apenas M, que está narrando, acompanha. Eles caminham para o leste ao longo do caminho do jardim, coberto de pó de tijolo vermelho. Eles passam pelo tesoureiro parado no caminho, que faz uma reverência para Thakur. O porteiro barbudo está sentado no portão do pátio sul. À esquerda está o Kuti, a casa dos proprietários do Jardim do Templo. Um Nikuti costumava crescer aqui, é uma vegetação, ok? Por isso é chamado de Kuti. Além dela, há árvores floridas. Alinham-se em ambos os lados do caminho e não muito longe ao sul há uma árvore gazitala e belos degraus de reservatório da mãe Kali. Veja, toda essa aqui é o costume que Mahendranath Gupta tem de nos fazer entrar na cena. Então está falando da cor dos chinelos de Thakur, o tipo de roupa que ele usa, o caminho que eles andam, o tipo de vegetação, quais são as construções, tudo isso para que todos nós, ao passar do tempo, possamos mergulhar e imergir dentro desta cena.
quão isso é maravilhoso, não é? Muitas dessas coisas estão eliminadas do Evangelho de Sri Ramakrishna. Por quê? Porque Swami Nikhilananda achava que essas coisas tornavam o livro muito grande e fazia as pessoas não conhecem a personalidade de Sri Ramakrishna, não têm amor por ele, elas precisam de algo que seja mais acessível. Então é compreensível. Mas aqui nós temos tempo, não é verdade? São vídeos do YouTube. Por qual razão teremos que fazer esse tipo de preocupação? Não é? Muito bem. Depois vem o portão leste, os aposentos do porteiro à esquerda e o plantador de arbustos de Tulasi ao sul. Veja, arbustos de Tulasi. Os devotos de Vishnu, os Vaishnavas, cultivam uma relação muito especial com a árvore Tulasi, que aqui pode ser considerada como, por exemplo, manjericão sagrado, não é? Árvore de São Basílio. E retiram dessas sementes as formas da sua japamala, cordão de oração feito de sementes de tulas, e colocam também um cordão no pescoço, como se fosse propriedade de Vishnu. Eles acreditam que Vishnu vive nas árvores de Tulasi. Aqui, uma manifestação material desta morada do Senhor. Então é muito especial para essa tradição. Sri Ramakrishna, pelo próprio nome diz, Ramakrishna, vem de uma tradição Vaishnava. Seus pais eram Vaishnavas. Ele, Sri Ramakrishna, cultivava muito das ideias das filosofias Vaishnavas e muitas das práticas Vaishnavas. Quando olhamos para Sri Ramakrishna, a percepção, Sri Ramakrishna é o quê? Ele é Vaishnava, ele é um Shaktista, ele é um adepto da doutrina de Shiva. Qual é a sua percepção? Sri Ramakrishna é uma mescla desses elementos todos, mas podemos dizer que muito da sua expressão é uma maneira de ser Vedanta Bhakti Vaishnava. Definitivamente. Ok? Muito bem. Depois vem o portão leste, os aposentos do porteiro. Saída do jardim, Sri Ramakrishna encontra Hridei parado perto do portão, no jardim de Jadu Malik. Capítulo 2, o atendente fica lá. Hridei fica lá com as mãos postas. Assim que vê Sri Ramakrishna, ele cai prostrado na estrada. Thakur pede que ele se levante. Hridei cruza as mãos novamente e começa a chorar como uma criança. Que estranho! Sri Ramakrishna também começa a chorar. Há lágrimas em seus olhos. Ele os enxuga com as mãos. No entanto, seus olhos parecem secos, como se ele não tivesse derramado lágrima. Como isso é possível? Esse tal Hridei lhe causou tantos problemas, mas não veio tão apressadamente vê-lo e está chorando. Aqui, Mahendranath Gupta nos conta essa impressão do encontro desse Hridei, que era aquele chato cuidador de Sri Ramakrishna, e agora encontra o mestre, se prostra completamente emocionado diante de Sri Ramakrishna, que também se emociona. Mas ele percebe que a emoção de Sri Ramakrishna é como se fosse o decorrente, não de uma ruptura emocional, mas sim de uma correspondência àquela relação de Hridei. E ele diz, como pode, esse relacionamento que foi tão tumultuado, agora se manifesta de modo tão reverente e bonito, não é? E Sri Ramakrishna então diz, por que você veio agora? E Hridei chorando diz, vim ver você, para quem mais posso contar minhas tristezas? Sri Ramakrishna sorrindo para consolá-lo, diz, no mundo existem problemas. A felicidade e a tristeza fazem parte da vida mundana, apontando para M. Apontando para M porque M é quem está registrando isso aqui pra gente. E M vem conhecer Sri Ramakrishna em um momento em que ele estava completamente atordoado com problemas da vida. Pensava até em se desfazer da própria vida. E a partir do momento que ele conheceu Sri Ramakrishna, a sua mentalidade se transformou. No início desse episódio, quando líamos aqui, era uma manifestação da alegria completa de M. Um quadro completamente diferente daquele que ele conheceu Thakur. E aqui Sri Ramakrishna diz isso, né? Felicidade e tristeza fazem parte da vida mundana. Isso aqui é para todos nós. Esta vida é assim mesmo. Às vezes nós temos amores, às vezes nós temos sucesso, nós temos saúde, nós temos alegrias, nós temos realizações e muitas vezes temos doença, temos desamores, insatisfações, tristezas, perdas. Faz parte da vida nesse mundo, não é? Essas pessoas vêm de vez em quando só por esse motivo. Eles vêm aqui para ouvir uma ou duas palavras sobre Deus e encontrar um pouco de paz. Qual é o seu problema? Diz agora para Hridei novamente. Hridei ainda chorando diz,
Eu perdi a sua companhia. Essa é a minha dor. Sri Ramakrishna diz: mas você mesmo disse: viva da maneira que quiser e deixe-me fazer o mesmo. Hriday disse: sim, eu disse isso, mas o que eu sabia? Sri Ramakrishna responde: vai para casa agora. Sentaremos e conversaremos sobre isso outro dia. É domingo e muitas pessoas vieram. Eles estão esperando. Você teve uma boa colheita este ano no país? E Hriday diz: não foi ruim. Sri Ramakrishna responde: deixe-me dizer adeus agora, volte outro dia. Hriday novamente está prostrado no chão em saudação. Thakur retorna ao seu quarto com M pelo mesmo caminho. Veja aqui a beleza dessa história. Hriday era o cuidador de Sri Ramakrishna. Ele era sobrinho de Sri Ramakrishna e cuidava de Sri Ramakrishna numa fase em que Sri Ramakrishna estava muito assim, né, extasiado. E foi duro para Hriday. Imagine como é uma pessoa que não responde às correspondências naturais da vida, não é? Não se veste, não come, chora, está em êxtase. Muitas vezes podia cair num lugar perigoso e morrer. Muitas vezes ia para o rio totalmente extasiado. Hriday foi esse enfermeiro de Sri Ramakrishna. E nisso, evidentemente, a sua relação às vezes era áspera, às vezes era dura. E um momento ele não aguentou mais e falou: ah, tá bom, faz aí o que você quer e eu vou cuidar da minha vida. Só que, evidentemente, ele amava muito Sri Ramakrishna. E depois sentiu falta de quê? De viver com aquele ser de luminosidade profunda. Sri Ramakrishna então começou a viver uma outra fase, a qual ele estava mais assentado, a qual ele estava mais estabilizado, quando ele começou então a receber pessoas para propagar os seus ensinamentos. Então Hriday agora sabe que o Paramahansa é visitado por tantos, ele fala: eu estive com esse. Eu vivia com ele, mas eu ralhava com ele. Eu não conseguia lidar com tudo aquilo. E ele sente muita tristeza profunda. Ele não está com problemas na vida, ele está com uma saudade de viver com seu mestre. Sri Ramakrishna diz para ele: ok, depois a gente conversa, depois a gente vem. Só que agora eu estou cumprindo essa parte aqui. E se despede dele falando sobre coisas da vida. Ah, como é que está lá o seu trabalho, como é que está a sua vida. E aqui é muito interessante, porque Sri Ramakrishna vai dizer isso ao longo do tempo. Hriday foi muito duro comigo, mas eu tenho grande devoção, grande respeito por ele, grande agradecimento pelo que ele fez, pelo seu serviço ao Senhor. Não é? Então é uma muito bonita história de uma relação tão humana, cheia de divindade aqui. Hriday novamente está prostrado no chão e Sri Ramakrishna volta. Sri Ramakrishna diz para M: ele me atormentou tanto quanto me serviu. Quando eu estava reduzido a um esqueleto com problemas de estômago e não conseguia comer, ele dizia: veja como eu como. Você não pode comer por causa do seu estado mental. E ele então acrescentava: tolo, se eu não estivesse aqui, o que teria acontecido com a sua autodenominada santidade? Um dia ele me incomodou tanto que eu fui até a barragem para me afogar na enchente. Veja que Sri Ramakrishna explica. Hriday cuidava de Thakur com muito amor, mas o amor de uma enfermeira, de um enfermeiro pelo doente. E dizia para Sri Ramakrishna: todo esse seu estado alterado, isso aí é a loucura da sua mente, da sua autodenominada santidade. Ou seja, ele estava dizendo que Sri Ramakrishna tinha problemas mentais, não tinha êxtases espirituais. Nisso ele era muito cético, radicalmente cético com o comportamento de Sri Ramakrishna. E Sri Ramakrishna lidava com ele entendendo que era um tratamento, um cuidado. Só que ao mesmo tempo ele manifestava sua relação profunda com a mãe. Veja quão difícil é isso. E aqui ele está dizendo para M: ele me atormentou, me perturbou, ao mesmo tempo que cuidou de mim. Era tudo junto. Porque aqui nós estamos vendo a relação de uma pessoa mundana, mas boa pessoa. Quando fala pessoa mundana, parece que a pessoa é horrorosa. Não, é apenas uma pessoa que não consegue ver nada além do limite do mundo, com uma grande personalidade como essa. Porque, vamos entender, meus amigos, o ensinamento que Sri Ramakrishna já deu. Esse mundo é o hospício. Todos são loucos por alguma coisa. Alguns por luxúria, por ganância, por poder, por posição. E outros são loucos por Deus. A loucura é uma só. Todos nós estamos nesse estado de loucura. Só que na diferenciação de nossas loucuras nós nos estranhamos. É muito bonito entender isso aqui. Porque nós devemos compreender que a maneira como nós encaramos a espiritualidade é muito diferente.
E às vezes nós queremos forçar um pouco a mão sobre isso, né? Por exemplo, a própria manifestação de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna não pode ser apreciado por todas as pessoas da mesma maneira. Não ao mesmo tempo. Eu, Marcelo, devoto hoje que sou de Sri Ramakrishna, rendido que sou aos seus pés de lótus, durante um tempo da minha vida eu olhava com repúdio as narrativas da vida de Thakur. Nos tempos que eu estava na igreja ortodoxa, que eu era um catequista, eu olhava com ridicularização para a vida de Sri Ramakrishna. Dizia, teve um tempo que ele se vestia como as gopis para ter o humor das gopis. Teve um tempo que ele se identificava com o Hanuman. Tudo isso é loucura, tudo isso é bobagem. Eu encarava assim, não era possível para mim. E também muito por causa do meu sectarismo. Muito porque eu tinha uma atração grande por Sri Ramakrishna e ao mesmo tempo não podia acolhê-lo. Então eu meio que entendia isso, né? Esse discurso de Irindei é tudo por causa da sua loucura. Foi o tempo que me levou, e pela graça de Thakur, que eu pude perceber em tudo aquilo que eu achava nota de repúdio as coisas mais sublimes. Veja como é. Então, nisso a gente deve entender os estágios da vida espiritual, não é? Não forçar ninguém a compreender nada, a aceitar nada, a acolher nada, a ter apego por nada, tudo isso vem naturalmente, não é? Muito bem. M fica sem palavras ao ouvir isso. Ele se pergunta como Thakur poderia estar chorando por um homem assim. Ele diz, poxa, mas o Hriday era tão chato, né? Por que Sri Ramakrishna então se afeiçoa tanto a ele? Não é? Sri Ramakrishna diz para M, bem, ele me prestou muito serviço. Como ele chegou a tal situação? Ele cuidou de mim como se cuida de uma criança. Ele costumava ficar inconsciente dia e noite. Eu costumava ficar inconsciente dia e noite. Além disso, estive doente por muito tempo. O que aconteceu comigo estava totalmente nas mãos dele. Explicou, né? Ele era chato, ele era rígido, ele era cético. Ao mesmo tempo, ele era totalmente dedicado, como ninguém era. O que M pode dizer? Ele permaneceu em silêncio, dizendo para si mesmo, talvez Hriday não tenha servido Thakur desinteressadamente. Veja aqui que Mahendranath Gupta tem uma visão extremamente negativa de Hriday, que é a visão que muitas pessoas têm. Que o Hriday era só um sujeito grosseiro, era só alguém que desrespeitava Sri Ramakrishna no seu ceticismo e na sua rigidez e tudo mais. E mesmo quando o Sri Ramakrishna diz isso, eu sei que ele cuidou de mim quando eu estava muito, não é, fisicamente deteriorado. Mas Mahendranath Gupta tem uma visão, sim, muito, mas... E ele registra isso aqui para nós no Katharitha, para nos dar o testemunho da sua humanidade, como um devoto que compreende os ensinamentos de Sri Ramakrishna de uma determinada maneira. Thakur chega ao seu quarto enquanto eles conversam. Os devotos estão esperando. Thakur entra e senta na cama menor. Lembra, né? Ele estava sentado nesse quarto. Ele sai para ver Irindei, vai até o portão e volta. Capítulo 3. Com devotos, palestras sobre vários assuntos. O significado profundo do êxtase, a manifestação mais elevada do amor divino. São os temas que vamos tratar nessa conversa. O que hoje vamos começar, não vamos terminar, evidentemente. Além de Mahima Charan e outros visitantes habituais, chegam vários devotos de Konagar. Um deles conversa longamente com Sri Ramakrishna. O devoto de Konagar diz, Senhor, ouvi dizer que você entra em êxtase, que experimenta Samadhi. Por que e como isso acontece? Por favor, diga. Sri Ramakrishna responde, Radha costumava experimentar a mais elevada manifestação do amor divino. Quando uma amiga Gopi quis tocá-la, outra disse, seu corpo está desfrutando de Krishna, não toque nela. Krishna está brincando com ela. Ninguém atinge o êxtase ou esse estado mais elevado de amor divino sem conhecer Deus. Quando um peixe surge nas águas profundas, a água espirra atrás dele. Quanto maior o peixe, maior será o respingo. Em êxtase, um homem ri, chora, dança e canta. Aqui Sri Ramakrishna está explicando o que é esse êxtase, dando o exemplo de Radha, uma das gopis. Quem eram as gopis? As gopis eram as vaqueiras, as moças que cuidavam das vacas, em Vrindavan, terra onde Sri Krishna viveu a parte de sua infância e adolescência.
Então ele tinha muitas amigas e amigos, os vaqueirinhos e vaqueirinhas de Vrindavan. E em relação a essas pessoas, todas eram uma relação de profundo amor. E entre essas gopis, essas meninas, essas moças, elas tinham uma relação extremamente apegada a Krishna. Mas em especial existia Radha, uma das vaqueirinhas, uma das gopis, que tem uma relação profundamente espiritual. Então, mesmo quando Krishna, já adulto aqui, estava em outra cidade, vivendo no seu reino, com a sua rainha ou rainhas, em outra situação, as moças de Vrindavan estavam constantemente pensando em Krishna. Todos estavam pensando em Krishna. E, especialmente, Radha tinha uma relação tão profundamente conectada com Krishna que, embora ela estivesse ali cuidando da sua vida junto com os outros gopis, ela estava ao mesmo tempo desfrutando de uma comunhão pessoal com Krishna. Como? Em um estado diferenciado. Então, uma mulher vai tocar no ombro dela e a outra diz: não, peraí, ela está se relacionando com Krishna agora. Como? Em um estado estático, em um estado de êxtase. Então, Sri Ramakrishna está explicando isso. Que como Radha conhece Deus, ela então tem essa relação. Aqui, Radha é, no ensinamento de Sri Ramakrishna, a manifestação da Shakti, a manifestação do casal divino. Krishna e Radha, assim como Rama e Sita, assim como Sri Ramakrishna e Shri Radhadevi. Aqui. Então, a percepção é essa. É uma relação profunda de manifestação no universo de tudo que o universo e além dele é. Brahma em sua Shakti, Purusha e Prakriti. A base da diferenciação é a Shakti. E o elemento gerador desta própria energia é o Purusha. Brahman e Shakti. Ok? Muito bem. Então, Sri Ramakrishna diz: esse estado de êxtase, de amor divino, é impossível de ser alcançado sem conhecer Deus. E aqui esse é o ponto. As pessoas buscam o ápice da espiritualidade e dizem assim: lá no chakra da cabeça, do centro da cabeça, aqui da testa, aqui no cucuruco, se dá a manifestação do sétimo estado, do sétimo chakra, na qual a pessoa perde a sua individualidade porque ela se faz mergulhada no Brahman impessoal. Então, o Brahman impessoal é o estado mais alto. Mas Sri Ramakrishna explica que antes desse estado existe o estado da testa, na qual a pessoa vê Deus. Vê Deus. Quando a pessoa vê Deus, esse é o estado que Sri Ramakrishna dizia. Esse é o melhor estado, é onde eu gosto de ficar. Quando ela ultrapassa esse e vai ao cucuruco aqui, ao sétimo estágio, sétimo chakra, o que acontece? Ela está de tal modo unida a Deus que ela não tem mais conexão com esta manifestação visível aqui, de mente e corpo. Então, este indivíduo não pode manifestar-se com os outros, falar com os outros. Mas se ele está naquele outro estado, no sexto estado da mente, ele ao mesmo tempo que vê Deus, ele está aqui. Então, às vezes, ele consegue sair um pouquinho, descer um pouquinho e vai para o quinto estado, o estado onde ele fala de Deus. Por quê? Porque ele conhece Deus. Veja como é uma explicação aqui do êxtase em gradações. Muito bem. Continua, Thakur. Em êxtase, um homem ri, chora, dança e canta. Ou seja, nesse estado muito exaltado, na qual ele vê Deus, ele manifesta essas características. Que para as pessoas do mundo é o quê? Loucura. Ele está débil. É. Verdade. Em certo sentido, sim. É uma debilidade divina. Ok? Muito bem. Continua, Thakur. Não se pode permanecer em êxtase por muito tempo. Se uma pessoa fica se olhando no espelho, as pessoas pensam que ela é louca. É verdade. Se a pessoa fica nesse estado durante um tempo contínuo, ela não consegue ter a vida ordinária aqui. Por isso que esse estado é, não é? Assim.
O devoto de Konagar diz: Senhor, ouvimos dizer que você vê Deus com frequência. Por favor, mostre-o para nós. A visão de Deus não é possível sem práticas espirituais. Sri Ramakrishna diz: tudo acontece pela vontade de Deus. Veja, existe Deus que tem uma vontade, isso é saguna. Vontade de Deus é Deus pessoal. Não é possível, novamente, aqui ensinaram a percepção, a perspectiva de que o Supremo Deus, a última percepção, a verdade última é impessoal. O que Sri Ramakrishna está dizendo é o contrário disso. Tudo acontece pela vontade. Vontade é ato pessoal. Por isso que o ensino de Sri Ramakrishna é, ao contrário do que possa se dizer, verdadeiramente sobre o Deus pessoal que se manifesta em muitas formas, inclusive sob uma aparência de impessoalidade. A impessoalidade é um atributo de Deus, ela não é a natureza final de Deus. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. Como conhecer o ensinamento de Sri Ramakrishna? Ouvindo seus próprios ensinamentos. Assim. Muitas vezes se fazem cotes retirados do contexto em que parece que Sri Ramakrishna ensina o ensino do Advaita Vedanta. Mas isso é uma deformação da falta do contexto. Aqui, o objetivo desse trabalho é contextualizar o ensinamento de Sri Ramakrishna e assim teremos o ensinamento dele. Claro que a nossa capacidade de percepção, de assimilação, de entrega é diferenciada, porque somos diferenciados. Ok? Então disse Thakur, tudo acontece pela vontade de Deus. O que um homem pode fazer? Ao repetir seu nome, às vezes lágrimas escorrem de seus olhos, às vezes não. Às vezes, ao meditar nele, sentimos inspiração, outras vezes nada acontece. Isso é profundamente real. Qualquer pessoa que seja um praticante espiritual sabe exatamente o que Sri Ramakrishna está dizendo. Tem dias em que você tem suas práticas e você sente profundamente a presença de Deus. E você fica tão realizado, tão feliz e diz: a vida faz sentido aqui. Outras vezes não é assim. Você está cansado, você se esforça e você não consegue pensar em outras coisas e aquilo é apenas uma repetição mecânica. E aí você pode até desanimar e falar: por que não está acontecendo? Porque nós, ainda que tenhamos tido a experiência das lágrimas, a experiência do êxtases muito pequenininhos para pessoas como nós, mas ainda assim sinais evidentemente de que algo acontece, nós depois, quando não temos, achamos estranho. E ficamos preocupados. Será que perdemos? Não é? Porque depende da vontade dele. É um relacionamento. Veja como é vivo isso, isso é a prova da vida disso. Porque não é algo manufaturado por nós. Já eu vou aqui fazer uma coisa, então eu sempre vou ter. Não, não vai ter. Porque depende do retorno. Não é? Você tem que trabalhar para isso. Só então Deus pode ser visto. Um dia tive uma visão em Aldarpur. Eu vi em uma pessoa de casta inferior estava tirando água depois de remover a espuma da superfície. Cada vez que pegava algo na palma da mão, ela a examinava. Era como se estivesse me dizendo que não se pode ver a água a menos que se remova a espuma. Você não pode ganhar devoção ou ver Deus sem fazer esforço. Meditação e repetição de nomes são trabalhos. Cantar seu nome e glórias também é trabalho. Então, caridade e adoração também são trabalho. Se você quer manteiga, tem que fazer coalhada com leite e depois guardar em um lugar tranquilo. Quando o leite está coalhado, é preciso fazer um esforço para bater e tirar a manteiga. Veja, Sri Ramakrishna está explicando muito evidentemente. Você precisa das práticas espirituais para alcançar um tal estado em que Deus despeje a sua graça. Então ele está dizendo, estava certamente em um lugar e viu uma pessoa de casta inferior retirando as algas da água para poder perceber a água.
E aqui, por que é importante que seja uma pessoa de casta inferior? Porque Sri Ramakrishna está se colocando aqui como o Avaduta, está aprendendo com os ensinamentos do mundo. O Avaduta era aquele que aprendia com os seres, né? Com as circunstâncias da vida, todos viravam seus gurus. E aqui Sri Ramakrishna está falando do mesmo. Esta pessoa de casta inferior é o seu guru, mostrando para ele como, para percebermos Deus em nossa mente, precisamos tirar, não é, as algas da mundanidade. Então precisamos cantar e repetir os nomes de Deus, contemplar a imagem divina no nosso ideal, ouvir os seus ensinamentos e glórias, realizar caridade, adoração ritual, porque tudo isso é um trabalho, tudo isso é karma yoga. Veja que isso não é bhakti, isso é karma yoga. Todas essas coisas são trabalho para alcançar bhakti. Porque devoção e amor a Deus são o fruto. Antes vem o trabalho. Que trabalho? Trabalho nas práticas devocionais que não são a devoção pura ainda. Veja como isso é profundamente precioso e necessário para que venhamos a nos livrar dessa perspectiva de dizer assim, uns são ritualistas, outros são amantes de Deus, outros são intelectuais. Não. A serviço de alcançar amor e devoção a Deus, que é o único meio de se conhecer Deus e dar sentido à nossa existência humana, nós precisamos trabalhar em muitas coisas, inclusive caridade, que é para alcançar amor por Deus, não é em si amor a Deus. É para alcançar este que nós trabalhamos o nosso desapego pelas coisas do mundo, para que venhamos a ter apego por Deus. Muito bem. Então, esse Mahari Mahacharan diz, sim, senhor, sem dúvida, é preciso trabalhar para isso. O que pode ser ganho sem trabalho é necessário muito esforço. Só então se pode conseguir algo. Quanto estudo é necessário? Existem tantos livros sagrados. Tópico dos livros. Subtítulo. O que vem primeiro? O estudo, o conhecimento, o raciocínio ou o conhecimento de Deus? Então, Sri Ramakrishna diz para esse Mahari Mahacharan, quantos livros sagrados você consegue ler? O que você ganhará apenas raciocinando? Primeiro tente alcançá-lo, colocando sua fé nas palavras do guru. Faça algum esforço. Se você não tem guru, ore a Deus com coração saudoso. Ele mesmo lhe dirá o que ele é. Veja, guru para Sri Ramakrishna é alguém que viu Deus, ok? Alguém que viu Deus. Tenha fé na palavra desse e siga um caminho para conhecer Deus. Nosso guru, Sri Ramakrishna, nos ensina um caminho. Então nós temos fé nele. Se seguirmos esse caminho, vamos ver Deus. Ok? Continuarei essa conversa porque tenho medo do tempo acabar e não conseguir. Muito importante, vamos retomar daqui no próximo capítulo. Meus amigos queridos, todos vocês tenham uma maravilhosa semana. Que essas palavras possam encher os seus corações de amor, rendição, vontade de buscar Deus. Que vocês tenham uma semana de muita saúde, de muita paz. Que possamos nos reunir aqui na próxima semana. Então, até lá, fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus.